IEL e empresas apontam baixa procura de estágio por estudantes com deficiência. O que você sabe sobre a pessoa com deficiência no Tocantins e a busca pelo primeiro emprego? Essa foi a dúvida que levou à análise desta reportagem. A inclusão social no mercado de trabalho é garantida por lei. No estágio, meio pelo qual muitos conseguem um primeiro emprego, não é diferente. Mas por que poucas pessoas com deficiência estão estagiando no estado mais novo do Brasil? Seria por falta de vagas ou seria a falta de pessoas com deficiência? Você vai se surpreender com a resposta. Vamos por partes. Há vagas nas empresas? De acordo com o gerente de recursos humanos da Frango Norte, Francisco de Assis Gomes, há sim a possibilidade das pessoas estagiarem na empresa. Sempre temos pessoas estagiando aqui das áreas de informática, agroindústria, agronegócio e segurança do trabalho. Deixamos sempre claro que não há restrição para a pessoa com deficiência assumir uma dessas vagas, disse o gerente. A coordenadora de estágio do Instituto Evaldo Lodge, o IEL, Ilana Faria de Oliveira, confirma a busca por empresas e órgãos públicos por este perfil. De acordo com ela, sempre há solicitações específicas neste sentido. Nos procuram muito aqui no IEL e pedem exclusivamente pessoas com deficiência, disse a coordenadora. Questionada pela reportagem se haveria uma vaga imediata para uma pessoa com deficiência estagiar, Ilana confirmou que sim e enumerou as áreas disponíveis. Temos vaga para estudantes que fazem arquitetura e urbanismo, mecatrônica, secretariado e nas áreas de informática em geral. Para começar a trabalhar, o interessado precisa apenas confirmar que está devidamente matriculado e fazer uma redação. Completou a coordenadora. Fechamos aqui o primeiro ponto: há vagas de estágio para pessoas com deficiência. Então, existem muitos estudantes deficientes no Tocantins? Nos últimos tempos, a inclusão da pessoa com deficiência nas escolas e universidades, garantida por lei, aumentou de forma significativa em todo o Brasil. No Tocantins não é diferente. Pelo menos foi o que mostrou o levantamento de dados feito pela reportagem no Estado. Para obter os números que serão mostrados a seguir, para todos vocês ouvintes, levou-se em consideração apenas as duas maiores universidades das 3 cidades onde o IEL possui unidade de representação. Isto é, Palmas, Araguaína e Gurupi. De acordo com os dados repassados à reportagem pela Secretaria da Educação do Estado, a SEDUC, 420 alunos com deficiência estão regularmente matriculados no ensino médio estadual, distribuídos da seguinte maneira. Ensino médio em Palmas, 154 alunos deficientes. Ensino médio em Araguaína, 128 alunos deficientes. Ensino médio em Gurupi, 93 alunos deficientes. Já no ensino superior, os números de estudantes também são significativos. Relatórios disponibilizados pelas universidades mostram que a Universidade Federal do Tocantins, a UFT, é a que mais possui alunos com deficiência em seu quadro acadêmico, seguido pela UBRA Palmas. O Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, a ITEPAC de Araguaína, fecha a lista. Já o Centro Universitário UNIRG não atendeu às ligações da reportagem. No total, somando os dados disponibilizados pelas 3 universidades, o número de pessoas com deficiência no ensino superior chega a 136, distribuídos da seguinte maneira. UFT Palmas, 78 alunos com deficiência. UFT de Araguaína, 28 alunos com deficiência. UBRA Palmas, 12 alunos com deficiência. UFT Gurupi, 11 alunos com deficiência. E a ITEPAC Araguaína, 7 alunos com deficiência. Portanto, fechamos o segundo ponto. Há um número considerável de estudantes com deficiência regularmente matriculados no Tocantins. Vamos ao terceiro ponto. Onde buscar o estágio? O primeiro emprego é um sonho para muitos estudantes, tanto pelas oportunidades geradas quanto pelo aprendizado adquirido. Também não se pode esquecer a remuneração, que ajuda muito na hora do aperto. Neste contexto, o estágio entra como um dos maiores facilitadores do ingresso de um aluno no mercado de trabalho. Acadêmicos, alunos do ensino técnico e médio estão aptos a conseguirem uma vaga, sem vínculo empregatício.
No Tocantins, por exemplo, o IEL é um agente de integração entre a empresa, o aluno estagiário e a instituição de ensino. Em visita à IEL em Palmas, a reportagem buscou informações sobre o assunto e sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Ilana Faria, que é a coordenadora de estágio do IEL, chega a atender mais de 2.000 estudantes no Tocantins por ano. No entanto, ela destaca que há uma dificuldade em encontrar estagiários com deficiência. Hoje temos apenas um acadêmico deficiente estagiando na Defensoria Pública em Guaraí. A procura desses estudantes com deficiência é bem pequena, acredito que não chega a 4 ou 5%. É realmente muito pequeno, afirmou a coordenadora. Ela também relatou que no IEL, as empresas privadas e órgãos públicos procuram frequentemente por pessoas com deficiência, por ser um trabalho de inclusão social que é oferecido pelas empresas. Caso a vaga não seja preenchida por uma pessoa deficiente, ela poderá ser ofertada para ampla concorrência. Hoje, o IEL possui várias unidades de representação. A gente vai listar para vocês os locais e os telefones onde vocês podem entrar em contato. Palmas, o telefone é o 3229-5737. Em Araguaína, o telefone é o 3549-2520. E em Gurupi, 3311-1302. Terceiro ponto esclarecido. No mercado de trabalho, há vagas e também há procura por pessoas deficientes estagiarem, além de existir locais específicos para ele buscar o primeiro emprego. Vamos então ao quarto ponto. Existe lei que beneficia o estágio para o deficiente? Existe sim, e é a mesma que regulamenta o estágio para todos. Para facilitar o entendimento, a reportagem separou 3 pontos onde a palavra deficiente é citada na Lei número 11.788 de 2008, conhecida como a Lei de Estágio. O que ela diz? No seu artigo 11, ela fala o seguinte: a duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência. Já no artigo 17, inciso 5, ela diz que fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% das vagas oferecidas pela parte concedente do estágio. Já no artigo 19, inciso 3, o contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, exceto quando se tratar do aprendiz portador de deficiência. Mas como é o estágio para uma pessoa com deficiência? Muitas pessoas acreditam que a deficiência é um impedimento para a realização de qualquer tipo de atividade trabalhista, o que não é verdade. Uma pessoa deficiente pode desenvolver perfeitamente um trabalho de excelência e conseguir se estabelecer dentro do mercado de trabalho. Foi o que disse o estagiário de Direito Gerson Danilo Souza Aranha, deficiente físico que está há 2 anos e meio na Defensoria Pública do Estado. É muito bom e gratificante o estágio. Desde o início até aqui consegui me aperfeiçoar. É um início de carreira brilhante. Estou satisfeito em trabalhar aqui e é muito satisfatório. Me sinto preparado, afirmou o estudante que estagia por intermédio do IEL. Então, o que está faltando? Se há locais específicos que disponibilizam vagas e que cuidam contratualmente da relação estágio-empresa, como o IEL, que está desde Araguaína a Gurupi, se há estudantes do ensino médio ou ensino superior com deficiência, conforme mostrado na reportagem, e se existe a demanda por profissionais nas empresas e para o estagiário com deficiência, assim como para qualquer outro, que é uma ótima oportunidade de crescimento profissional garantido por lei. Então, o que está faltando para que aumente o número efetivo de estagiários deficientes no Tocantins? O que falta, conforme destacados por todos os entrevistados, é a procura por parte da pessoa com deficiência, agravada pela falta de informação. Veja alguma das frases ditas pelos entrevistados. Não existe procura por parte de um estagiário portador de deficiência, disse o gerente de recursos humanos da Frango Norte, Francisco de Assis Gomes. Temos dificuldades de encontrar estagiários com deficiência, mas a divulgação é uma coisa que a gente pode melhorar, afirmou a coordenadora de estágio do IEL, Ilana Faria de Oliveira. Às vezes a falta de divulgação atrapalha, e também devido a uma certa facilidade em ser aprovado em concursos públicos, elas, as pessoas com deficiência, estão engajadas em estudar em empregos com capacitação e remuneração melhor. Mas, na grande maioria, os deficientes não procuram e se acomodam,
não estudam, não trabalham e acham que o mundo está perdido, disse o estagiário de Direito Gerson Danilo Souza Aranha. A reportagem também entrevistou a estudante de Comunicação Social e Jornalismo, Caroline Barbosa dos Reis Ricardo, de 20 anos, que é deficiente visual. Atualmente, ela estuda na UFT. A maturidade, conhecimento e a delicadeza em expressar sua opinião na entrevista são tão grandes que optamos por reproduzir na íntegra as falas da acadêmica. Confira. Meu nome completo, Caroline Barbosa dos Reis Ricardo, idade 20 anos. O que eu penso? Eu acho o seguinte, quanto ao assunto mercado de trabalho para o deficiente aqui no estado, ocorre uma falta de comunicação, eu penso que das duas partes, sendo que de uma das partes é a questão mesmo da falta de interesse também. O que acontece? Quando você me falou, né, desse local que tinha que fornece as vagas para o deficiente visual ou para qualquer outra pessoa, né, com necessidades especiais, eu não sabia. Se eu não trabalhasse no UFT, eu estaria indo atrás, lógico, mas não fazia ideia desse local que tem essas vagas, né, de estágio. E também o que a gente pode perceber aqui no estado? Que o número de deficientes é alto, né? Os deficientes visuais, a maioria se esconde aqui, que é uma coisa assim que eu percebi muito desde quando eu mudei para Palmas. Foi um choque muito grande, porque eles se escondem tanto que nem uma associação própria a gente tem, né? Então, eu acho que acaba ocorrendo também isso, a gente acaba ocorrendo essa sobra de vagas justamente porque o deficiente aqui não vai atrás, né? Dentro da faculdade mesmo, igual a gente conversou, eu passei pelo que eu passei quando eu entrei, só que hoje a faculdade está melhorando. Por quê? Porque eu briguei, porque eu fui atrás. Eles nunca tinham lidado com deficiente que tinha brigado, que tinha ido atrás das coisas, entendeu? E isso eu fiz, sabe? Não quero ser mais do que ninguém falando isso de jeito nenhum, mas eu acho que se você não correr atrás, você não consegue alcançar os objetivos que você quer alcançar. E isso aqui a gente vê, eu não sei se é dos pais, o medo de muitos pais soltarem os filhos para o mundo, como minha mãe diz, porque minha mãe fala que me criou para o mundo. E aqui a gente percebe que ocorre essa dificuldade também, né? Dos pais terem o medo de deixarem seus filhos voarem, mesmo tendo algum tipo de deficiência. Mas é isso, eu acho que a questão dessa sobra de vagas ou da inclusão no mercado de trabalho é pouca pelo deficiente não procurar e pela informação não circular, porque não circula também. Não circula, falta a circulação desse tipo de informação. É isso que eu acho. IEL e empresas apontam baixa procura de estágio por estudantes com deficiência. O que você sabe sobre a pessoa com deficiência no Tocantins e a busca pelo primeiro